Amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. As manchetes saíram desta maneira. Governo tenta esconder dados do Covid e quer recontar os mortos. Na verdade, o governo não está escondendo os mortos, escondendo os dados. É que um governo militar ou com formação militar que não tem a mesma visão de uma formação civil, que visa objetivamente só o lucro, e exemplo disso foi dado com o comportamento nefasto da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para citar essas duas, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, para citar mais essa, o governo percebeu que havia propaganda intensa do Covid-19. Propaganda, publicidade. A televisão Globo e os jornais, agora a editora Abril foi comprada pelo Grupo Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, para citar apenas esses veículos, mas há outros. A Época, que da Globo, do Grupo Globo, também estava dentro desse esquema. Todos esses veículos viviam fazendo propaganda exagerada a respeito da morte de pessoas. E isso se transpôs às fronteiras do Brasil e virou notícia no mundo. O que o governo fez? Ele começou a divulgar o número de mortos diários, mas não passou a fazer o balanço na hora do Jornal Nacional. E também começou a fazer menos propaganda dos mortos. O direito que o cidadão tem de saber quantos mortos houve é um direito inalienável, vamos dizer que até sagrado. Mas se a primeira tarefa do governo é governar o governo, se a primeira tarefa do governo é manter o governo, eu não vejo nada de errado em o governo fazer menos propaganda da quantidade de mortos no país, já que o presidente da República não é o responsável por essas mortes. O Supremo Tribunal Federal, que é controlado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB, pelo PSOL, esse tribunal brasileiro ele tirou das costas do presidente da República qualquer responsabilidade sobre o desemprego, qualquer responsabilidade sobre mortos, qualquer responsabilidade efetiva e a distribuiu entre governadores e prefeitos. O STF não disse, mas ficou entendido que a única coisa que o presidente da República deveria fazer era mandar o seu ministro da Economia pegar o dinheiro do Banco Central, dinheiro que nós não temos, tivemos que emitir títulos da dívida pública e vendê-los no mercado internacional com prazos de 10 e 15 anos para arranjar o dinheiro e entregar para os governadores e prefeitos. Então, a culpa por esse desemprego, que já era grande quando começou o governo, ficou maior agora com toda esta paralisação da economia, mesmo com a injeção de dinheiro feita a mando do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República não tem culpa nestas mortes. Ele não podia fazer nada, ele só tinha que entregar o dinheiro para os governadores e prefeitos. E os governadores e prefeitos fizeram mau uso desse dinheiro. Estão fazendo mau uso. Um pouco dessa perspicácia ladroeira foi contida pela Polícia Federal, enjaulando, ao menos na teoria, alguns governadores, como o de Santa Catarina, como o do Rio de Janeiro. E eles criaram um pouco de vergonha e falaram para os outros governadores: olha, a Polícia Federal está agindo, vamos parar de roubar aí, vamos parar de superfaturar ventiladores e outros equipamentos para as UTIs. Tome cuidado, a Polícia Federal está de olho em nós, prefeitos e governadores. E eles pensaram agir diferente.
Mas até onde minha vista alcança, muito governador fez caixa para essas eleições de outubro, visando as eleições de 2022. O presidente da República não pode lavar as mãos, mas a verdade é que a culpa por essa desestruturação na informação vem da ordem que partiu do Supremo Tribunal Federal, dando responsabilidade aos governadores e prefeitos por tudo o que viesse a acontecer por conta do coronavírus. E o Bolsonaro obedeceu. Mandou dinheiro para os governadores, através do Ministério da Economia, distribuiu o dinheiro através da Caixa, está distribuindo, e nada mais ele pode fazer se ele quiser continuar obedecendo o STF. Agora surge uma outra coisa. Enquanto os cientistas apontam subnotificação de mortos, o que já provoca uma espécie de desmoralização dos dados, o Ministério da Saúde vê total inflado de óbitos no país. Então, duas opiniões. De um lado, os cientistas apontam subnotificação, dizendo que tem mais mortos do que notificados foram, e de outro lado, a gente vê o Ministério da Saúde dizendo que os dados de óbitos, de mortos, foram inflados por ideologia. Bem, aonde é que a verdade vai se encontrar? Certamente será em outubro, nas eleições. Ali, nós vamos ficar sabendo quem é quem, por que fez, por que não fez, por que deixou de obedecer, por que obedeceu, por que o STF fez o que fez, por que o STF não fez o que deveria ter feito. Eu continuo na mesma posição. O vírus foi exportado para matar, e ele colocou o Ocidente de joelhos diante da China asiática comunista. Nada mais pode ser dito que não corra o risco de assassinar a verdade. Onde já se viu, agora haver a dúvida sobre o que seja subnotificação, notificação, sobre as condições da ciência, dizendo que as pessoas que são assintomáticas, elas não podem espirrar. O cidadão está com saúde, não pode espirrar, não pode tossir, não pode soltar perdigotos, não pode... Faz favor. Quem está afirmando isso, está fazendo isso para confundir. Quando não se pode encontrar a verdade, confunde-se para que a verdade jamais apareça. Se o governo do presidente militar, do capitão e do vice-presidente, o general, estiver correto, como eu acho que está correto, eu continuo acreditando que, passada essa trovoada, deve chegar uma chuva bem forte que vai fazer com que nós não esqueçamos das barbaridades feitas, mas nós nos lembremos que o dia de amanhã pode ser um dia muito bonito. Eu volto logo mais. Até lá.